Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje o atraso na aprovação do Plano Nacional de Educação, o PNE, que está parado do Congresso Nacional desde dezembro de 2010. Nesse início de ano, quando a comunidade educacional esperava concluir os debates públicos para aprovação do plano, o Ministério da Educação adiou a CONAE, a Conferência Nacional de Educação, para o final do ano. Para discutir os possíveis prejuízos que a suspensão pode impor ao planejamento educacional no Brasil, o Brasilianas.org convidou hoje o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a diretora da Faculdade de Educação da USP, Lisete Arelaro, e o advogado da Ação Educativa, Salomão Ximenes. E também contamos com a participação da jornalista Aline Moraes, que vai escolher as perguntas enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Nessa primeira parte do programa, vamos discutir os possíveis prejuízos causados aí pelo adiamento da conferência CONAE. Eu queria primeiro, Daniel Cara, explicar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O que é, quem que congrega? A campanha é uma rede, composta de mais de 200 entidades distribuídas por todo o país. Nós estamos presentes em 25 estados da federação. E é uma rede que contempla diferentes atores sociais. Então, no nosso comitê diretivo, por exemplo, tem o MST, e tem também a Fundação Abrinq, tem a CNTE, que são os trabalhadores em educação, e a Undime, que são os gestores municipais em educação. Então, é uma rede que contempla os diferentes. A educação hoje, ela tem aquele mesmo, chegou no mesmo nível da saúde, que tem a sua bancada, independentemente de posições políticas, é isso? Tem divergências dentro do campo da educação, Por exemplo, nós temos como princípio o investimento público para a educação pública. Não são todos os atores da área de educação que defendem esse princípio, Então, tem divergências dentro da área de educação, mas a defesa do direito à educação como um direito fundamental, ela é uma defesa que é bastante clara dentro do Congresso Nacional e na sociedade brasileira, por exemplo. Qual o significado do CONAE para a educação brasileira? Então, a Conferência Nacional de Educação, a campanha participa desde a CONEB, que era a Conferência de Educação Básica em 2008. É o grande espaço de debate sobre a pauta educativa, alimentou muito a nossa intervenção no Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional, e a gente esperava, com essa CONAE de 2014, em fevereiro, mostrar para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira que o texto da Câmara dos Deputados é muito melhor do que o texto do Senado Federal. Professora Lisete, qual a diferença dos dois textos e, na sua opinião, por que essa CONAE foi adiada? Bom, as diferenças são muitas, precisamos um pouco mais tempo, mas a razão principal é porque o governo realmente ficou temeroso que, pagando para 4.000 profissionais de educação estarem em Brasília, eles, ao invés de ficarem discutindo exclusivamente o plano, estaríamos todos presentes no Congresso, na Câmara Federal, onde está em votação e estaria em votação, início de votação, estaríamos lá para pressionar os deputados federais para que colocasse realmente como prioridade a votação do Plano Nacional de Educação nos termos em que havia sido aprovado por eles mesmos em junho do ano passado. Quais são, se fosse destacar 3 pontos assim de adulteração aí do espírito original do plano, quais que seriam? Bom, um que está presente em todo o plano é efetivamente a exclusão de uma palavra simples chamada público. E isto é uma questão que compromete o plano. O plano ganhou uma feição de privatização e um privilegiamento aos privados em detrimento exatamente da primeira versão, em que, particularmente, que a grande meta nacional, o financiamento da educação, de os 10% do PIB para a educação, ele realmente só tem sentido para nós se ele for para a educação pública. Com o plano pode ir para a educação privada também? Exatamente. Basta tirar a palavra privada. Pública, como está retirado, tá certo? Se ele não voltar com a palavra público, efetivamente eu diria que nós teremos um fenômeno inédito. Teremos os empresários conosco, empresários dos conglomerados internacionais, apoiando o Plano Nacional de Educação, porque sempre pode sobrar um dinheirinho para eles, e eles são muito competentes para pegar o dinheiro público. Um segundo ponto aí de alteração. Segundo ponto, que eu acho que é também discutível, é que, especialmente no ensino superior, vou pegar de um e outro, no ensino superior, a questão do não enfrentamento, que já vinha desde o governo Fernando Henrique, para que realmente o ensino superior público
possa percentualmente atender um maior número de brasileiros, de uma certa forma vai, de novo, privilegiar que ProUnis e que tais tenham realmente verbas públicas do governo federal. E um aspecto que eu não posso deixar de considerar aqui, pela minha área de atuação, é que há um equívoco brutal em relação à discussão sobre alfabetização das crianças e, efetivamente, tem maluco para tudo e tem deputado que não trabalha na questão e que hoje realmente defende que as crianças devem ser alfabetizadas com a menor idade possível, estabelecendo, inclusive, praticamente uma seriação de que realmente você alfabetiza até os 8 anos, mas depois você deve alfabetizar até os 7, quiçá os 6 e, quem sabe, ao nascer, já ganhe um alfabeto. Aquele velho vício de achar que uma canetada resolve... que uma canetada resolve um problema que é grave, que é sério no Brasil, que precisa ser enfrentado, mas que não são realmente essas medidas que podem realmente melhorar a qualidade do ensino público brasileiro. Salomão Gimenez, explica um pouquinho o que é a ação educativa e esse programa Ação na Justiça. A Ação Educativa é uma organização de sociedade civil, uma ONG, né, criada em 1994, e ela vem da tradição das organizações que atuavam no Brasil em torno da educação popular, de inspiração freiriana, já na década de 70. Então ela nasce, inclusive, de uma organização chamada CEDI, né, que foi bastante importante na década de 80, em trabalhos, sobretudo em educação popular e promoção do direito à alfabetização, ao acesso ao conhecimento formal para as populações excluídas. E a ação hoje, ela, claro que diversificou a sua pauta de intervenção. Hoje nós temos uma intervenção forte em torno das políticas públicas educacionais, em torno da defesa da educação como um direito, que é uma pauta ainda, por incrível que pareça, apesar de 25 anos passados da Constituição de 88, uma pauta ainda muito atual, né? Muito se discute a educação como uma mercadoria, como um fator de desenvolvimento, mas pouco se discute a educação como um direito de todos, um direito das pessoas com deficiência, um direito dos idosos, um direito dos adultos, enfim, um direito dos indígenas. Então, o Programa Ação na Justiça, ele é uma frente de intervenção dessa organização que tem justamente como atribuição, como objetivo, fazer essa interlocução entre as políticas públicas educacionais, os movimentos em torno da ampliação dos direitos educativos e o sistema de justiça. Como é que nós podemos também utilizar esses mecanismos do Judiciário, do Ministério Público? Quem são os grandes parceiros de vocês na Justiça? Hoje, felizmente, nós temos constituído no país, dos últimos anos para cá, sobretudo a partir de meados dos anos 2000, um conjunto de atores importantes no próprio sistema de justiça público. A partir do movimento gerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se criou um conjunto de promotores, de defensores, de juízes, com uma preocupação, com uma especialização até em torno desses direitos. Inclusive, hoje nós temos várias promotorias ligadas ao tema da educação, que têm desempenhado, acredito, um papel importante, e é com esses atores que nós temos uma parceria no sentido de levar outras demandas, qualificar essa discussão, por exemplo, levar a discussão sobre a qualidade educativa, sobre o financiamento da educação. São temas e certamente esses são parceiros. Eu queria ver com o Daniel, por que essa avaliação do ProUni? O ProUni é visto como uma oportunidade para um conjunto grande aí de jovens sem recursos, mas é visto também como um obstáculo ao crescimento aí da universidade pública. Aí. Qual o inconveniente de tentar amarrar as duas pontas aí? Bom, primeiro tem um problema da qualidade da matrícula, né? A qualidade da matrícula privada no ensino superior no Brasil é péssima, quer dizer, isso é de conhecimento geral, né? A sociedade tem bastante clareza sobre o problema da qualidade da educação superior privada, mas tem também um problema de que nós temos uma excelente graduação pública, né? A nossa graduação vai muito bem, inclusive se fosse comparado, não existe ranking de comparação, e os rankings em geral são ruins, mas se tivesse uma comparação das principais universidades públicas em relação às universidades do mundo, a gente estaria muito bem posicionado. E na verdade, quando o Estado acaba priorizando a expansão da matrícula sem padrão de qualidade, sendo que esse padrão de qualidade, em geral, no Brasil, pela história, é marcado pela universidade pública, o resultado é que a sociedade brasileira não vai ter o benefício que precisa ter da formação em ensino superior.
Então, quando a gente critica o ProUni, que não é necessariamente uma operação direta de deixar de investir no ensino público, porque o ProUni é renúncia fiscal, mas aquilo que deixa de entrar também não pode ser investido, né? A matrícula do ProUni, o Estado deixa de arrecadar o valor, né, gerado pelas empresas de ensino superior. Ainda assim, a realidade é que a gente tem uma trava à expansão do ensino superior público, que é o que tem mais qualidade. Professor Lizete, quando se aplica no setor público, aí você tem um conjunto de controles até excessivo aí, mas gradativamente a gente vê vazamentos aí para operações aí junto a organizações privadas sociais, tipo a PAI, por exemplo. Que tipo de vazamento que dá para perceber nessa transferência de atribuição do setor público para o setor privado? Bom, eu diria para você que o setor privado, ele vê na área da educação hoje, com muita clareza e objetividade, um grande negócio em uma grande fatia, em que no Brasil, exatamente porque nós temos, por exemplo, só para dar um exemplo simbólico, né? Nós poderíamos ter hoje no Brasil, potencialmente, 5 milhões a mais de jovens matriculados em universidades, tá certo? Dentro da atual estrutura de universidade pública? Não, dentro da atual condição dos brasileiros. Então, sim. Como é que eu vou fazer para garantir isso? Bem, vou criar esses negócios, né? Só para você ter uma ideia, só a última fusão, ainda incompleta, mas já autorizada, da Croton com a Anhanguera, que passou a ter 1.200.000 alunos, 980 mil. Nas nossas contas, são custos do FIES e da Bolsa ProUni. FIES é um financiamento que ele é dado ao aluno e que hoje não tem nenhuma outra exigência a não ser esperar que ele pague no final, e tem uma inadimplência de 95% também. Você tem de 1.200.000? De 1.200.000 alunos, 980 mil é o povo brasileiro que paga. No entanto, estes senhores, esse conglomerado, ele lucra na Bolsa de Valores, tá certo? Tem de um financiamento privado para eles, não é? Então, nós temos que ter algum equilíbrio em relação a esse tipo de questão. E um outro fenômeno grave que vem se instalando no Brasil é a entrada, digamos, eu vou chamar sutil, porque são pessoas inteligentes, mas são grandes negociadores, exatamente na chamada venda de sistemas de educação. Ah, tá. Então, eu invento uma escola padrão classe média alta e uso esta escola exatamente para dizer: esta escola que querido prefeito, em geral se fala com o prefeito, não é com a secretária de educação, não é com a secretária de educação, com o prefeito. Isto pode ser uma coisa maravilhosa. Você quer ser reeleito, você compra aqui, nós te damos toda a garantia, nós temos um departamento de educação que é melhor que a sua secretaria de educação, e você vai ver que você, trabalhando com esses nossos materiais pré-fabricados para o Brasil, o nome técnico. São cursos apostilados, mas eles são sofisticados. Eu mudo a igreja, a fotografia da pracinha, a própria igreja, a escola, uma rua. Eu reorganizo esse material com o mesmo conteúdo de ponta a ponta do Brasil, e como hoje virou mania no Brasil que tudo tem que ser prova nacional, o que acontece? Você vai levando a um processo de homogeneização de conteúdos que é muito ruim para a educação pública do mundo. Isso qualquer país avançado admite. Bom, qualquer não, tem alguns até que têm dúvidas sobre isso, mas alguns realmente já admitem o mal que ele faz, e esses comerciantes enriquecem, e muito, porque um material que eles não colocariam de forma nenhuma para vender numa livraria, tá certo? Eles vendem quase com uma garantia direta nesses municípios. São mais de 200 municípios só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, com essa ilusão, e o Daniel já enfatizou isso, que eu tenho que ganhar no ranking, tá certo? Porque a verdade também é que o Ministério da Educação forçou essa situação. Hoje, se você for melhor no ranking, o município pobre ganha mais recurso se fizer como o governo federal quer.
Então, não é tão simples também esse jogo na hora da distribuição de verbas. Enfim. Ô, Salomão, essa questão da educação como um direito da criança. Nos últimos anos teve um avanço sobre a educação inclusiva, as pessoas, crianças com deficiência, terem direito à escola. Tem Convenção da ONU que garante isso, tem a Constituição que garante isso. Essas mudanças que estão ocorrendo no Plano Nacional de Educação, colocando como preferencialmente, em vez de obrigatoriamente, do ponto de vista jurídico, muda alguma coisa ou vocês vão conseguir na justiça manter esse direito da criança de estudar na escola regular, curso regular? Acho que esse é um ponto fundamental. Quando nós falamos em direito, nós estamos falando, sobretudo no caso da criança, que, digamos, não tem autonomia do ponto de vista individual para reivindicar os seus direitos. É importante que esses direitos sejam afirmados, né, como direitos próprios daquela criança, seja ela de uma etnia, de uma origem, ou tenha ela algum tipo de deficiência ou não, mas são direitos daquela criança. Isso. E aí, por isso, existe um sistema de justiça que funcione, que deve funcionar e que seja capaz de, inclusive, em alguns casos, se contrapor como uma força que se contrapõe aos interesses familiares, aos interesses, digamos, do mundo privado. Então, esse é um debate que se coloca hoje, né, sobre a necessidade de assegurar o direito à educação comum, obrigatória dessas crianças. Então, agora vem o PNE aí, com essa influência política de todos os lados aí, e diz que não é mais obrigatório, que é preferencialmente. Vocês pretendem ir no Supremo para tomar uma atitude para rebater isso aí, não? Essa é uma questão que nós consideramos, porque inclusive o Brasil ele é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que essa convenção, ela vai no sentido de reivindicar que o processo educacional seja alterado, ou seja, o funcionamento das escolas comuns deve ser alterado para receber as pessoas com deficiência e não se excluir, né, qualquer tipo de exclusão, em que se mantenha a institucionalidade excludente e aí se atenda a essa população no outro tipo de atendimento, é discriminação nos padrões da convenção dessa mais recente e também da Convenção da Unesco da década de 60. Então esse é um ponto que pode sim, certamente ser questionado, até porque nós já tínhamos avançado no Brasil no sentido de entender esse preferencialmente como voltado para aquele atendimento complementar, que é o atendimento que acontece no contraturno. Ou seja, a educação ela é obrigatória agora dos 4 aos 18 anos incompletos e todas as crianças devem estar na escola comum. O que elas fazem no contraturno, como atendimento complementar, preferencialmente deve acontecer na escola pública, senão aí se poderia constituir algum tipo de parceria, de relação para esse atendimento. E agora, nessa discussão do Plano Nacional de Educação, há sim o risco de se retroceder, mas é para isso que existem os direitos fundamentais, existem os direitos da criança, justamente para que às vezes se possa recorrer a eles de forma até que eles se imponham contra maiorias parlamentares, contra maiorias, porque são direitos fundamentais. O pessoal critica muito o ativismo judiciário, mas às vezes incapacidade do Congresso de sentir os movimentos da sociedade também é terrível, né? Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Moraes, lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Aline. Nassif, a gente tem uma pergunta aqui da Fátima Souza, ela é de Recife, e ela faz uma pergunta específica sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Vocês comentaram agora sobre a questão das crianças, mas ela queria saber especificamente como o plano vai tratar da questão da inclusão das pessoas com deficiência e se esse é um dos motivos do atraso na aprovação do texto, como alguns analistas sugerem. Daniel. Bom, a gente no Congresso Nacional defendeu o tempo todo a educação inclusiva, até porque era uma deliberação da Conferência Nacional de Educação. Então, naquela linha que o Salomão colocou, de que preferencialmente deveria se dar o atendimento educacional especializado dentro da escola e na impossibilidade dele acontecer dentro da escola, num estabelecimento assistencial. Só especializado, educação obrigatória dentro da escola. A questão da meta 4, que é a meta de educação especial ou educação inclusiva, na nossa interpretação, ela gerou algum travamento no debate, mas essencialmente o que travou mesmo a tramitação do Plano Nacional de Educação foi a tentativa do governo federal de se desresponsabilizar das matrículas na educação técnica de nível médio, na educação superior e na colaboração com o custo aluno qualidade inicial e custo aluno qualidade, quer dizer, o governo federal participar da matéria federativa. A questão da meta 4, infelizmente, ela foi tratada de forma muito apelativa, então
os parlamentares que defendiam a parceria com as instituições como as APAES ou as instituições que defendem a educação em estabelecimentos não educacionais, na prática a gente nem considera que a educação é assistência, eles utilizaram de um apelo muito grande, levavam as famílias, exigiam a permanência das APAES e com isso a maioria parlamentar se constituiu desrespeitando os direitos fundamentais. Daniel, detalhe um pouquinho mais esses pontos que você colocou aí de conflito aí com o governo. Vamos lá. Bom, primeiro meta 11 do plano, né, a questão da educação técnica de nível médio. Na versão da Câmara, que amanhã volta, né, dia 11 de fevereiro, volta a ser debatido no Congresso Nacional o plano. A versão da Câmara defendia que 50% das novas matrículas deveriam ser públicas. Então, com a ideia de que o governo Lula expandiu muito a educação técnica pública, isso era um caminho promissor para o Estado brasileiro. O segundo problema é a meta 12, educação superior. A gente defende que 40% das novas matrículas em educação superior sejam públicas, é o texto da Câmara. O texto do Senado retirou esse dispositivo. E nas estratégias da meta 20, o custo aluno qualidade inicial, que é um indicador criado por nós da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com a grande colaboração de pesquisadores da área de financiamento, ele determina que o Estado brasileiro precisa investir decisivamente em educação básica e que a União deve cumprir com uma parte importante desse investimento, coisa que ela não faz hoje. Isso também foi retirado do texto. E para fechar tudo isso, foi retirada a ideia na meta 20, no caput da meta, na introdução da meta, né? De que o dinheiro público deve ser investido exclusivamente em educação pública na ordem de 10% do PIB. Isso foi retirado e ficou dinheiro público em educação. Bom, vamos para o primeiro intervalo. Brasilianas.org volta já. Conheço. Voltamos a apresentar Brasilianas.org, que discute aí o adiamento da etapa federal da Conferência Nacional de Educação e o atraso na aprovação do Plano Nacional de Educação. Contamos com a participação do coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, da diretora da Faculdade de Educação da USP, Lisete Arelaro, e do advogado da Ação Educativa, Salomão Ximenes. Nesse segundo bloco, vamos falar dos pontos mais polêmicos do Plano Nacional de Educação. Eu queria ver com a Lisete. Lisete, você foi secretária de Educação em Diadema. E você tentou implantar lá essa questão da inclusão de crianças com deficiência nas escolas lá e acabou enfrentando uma oposição das APAES. Como que se dá esse jogo das APAES? Porque a gente vê muita APAE com voluntários que se dedicam realmente, pais preocupados, mas a gente vê uma falta de controle muito grande, falta de informação sobre as APAES. Como que foi essa questão lá em Diadema? Bem, eu diria para você que foi surpreendente, lembrando que nós estamos no início dos anos 90, na minha primeira experiência como secretária, e você verificar que a criança com deficiência era a primeira experiência que nós estávamos fazendo, e lembrando que também era a discussão que se iniciava no Brasil sobre a possibilidade da criança, especialmente na educação infantil, ir para uma escola pública, né? Nós nunca tínhamos tido essas crianças matriculadas. Bem, a recepção das crianças em relação às crianças com deficiência foi surpreendente. O resultado positivo realmente da relação com a professora, com as professoras, foi também espetacular. É muito interessante como isso está devidamente registrado em vídeos à disposição de quem quiser ver, de depoimento de pais, exatamente dizendo, olha, ele era assim, não conversava, não tentava se comunicar e está lá satisfeito, querendo voltar para a escola todos os dias, né? Então foi uma experiência, sinceramente, que me deu muita satisfação. E lá em Diadema tinha uma escola pública, né, que realmente atendia surdos. E só para você ter uma ideia, Luiz, nós fizemos uma pesquisa, é uma escola que foi construída na primeira gestão, na época do Partido dos Trabalhadores, e em tese responderia às necessidades da cidade. E esta escola, quando nós fizemos uma avaliação no entorno, você conhece a escola, ela chama, por sinal, Olga Benário Prestes, não é? Um nome simbólico,
não é? E efetivamente, a nossa surpresa foi constatar que os vizinhos da escola não conheciam a escola pública. Sabiam que Diadema tinha um, mas não sabia que a escola era do lado da sua casa. E aí a gente pôde perceber o seguinte: por que não sabiam? Porque, em geral, a gente esconde o portador de deficiência. Então, nós tínhamos um ônibus que pegava as crianças em casa e levava para dentro da escola. Então, os vizinhos, na verdade, nunca tinham encontrado com uma criança surda caminhando na sua cidade. Então, desmontar esta questão. E, ao mesmo tempo, em Diadema, nós tínhamos uma PAI que era uma PAI muito forte e que tinha uma tradição de ser o único lugar. E aí também pesa, Luiz, uma situação que é grave, porque a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo faz muitos anos, infelizmente, que não presta atenção nisso. Ela manda os municípios atender. Mas se você for levantar o número de classes diretas que a Secretaria de Educação tem, você vai ver que quando você levanta o número de crianças atendidas é muito pequeno, o que reforça... Acaba transferindo para as APAES. Sem dúvida nenhuma, para a PAES e outras entidades do pedaço, tá certo? Então, isso é muito ruim. Então, se você for ver quantos espaços existem para, de fato, você atender uma criança, por exemplo, portadora de uma deficiência intelectual, você vai ver que, de uma certa forma, nós, eu vou dizer nós, enquanto gestores públicos, nós fomos, até certo ponto, alimentando as APAES por uma falta de um atendimento competente, solidário, pedagógico dentro das escolas. O momento é esse agora, dessa mudança acontecer. Eu queria ver com o Salomão, tudo bem, você tem a questão do direito da criança à escola, o direito da criança com deficiência, agora tem várias formas de deficiência. E tem algumas deficiências que já são casos de saúde pública, efetivamente. De que maneira diferenciar e saber o que aquela criança apta, ou tem aquele mínimo necessário para a escola e fazer garantir o seu direito, e aquela que, por razões variadas aí, não interage com o mundo exterior? Você tem, inclusive, existe um conjunto de protocolos, por exemplo, para crianças, a própria Estado de São Paulo tem protocolos para crianças hospitalizadas, crianças em situação de internação residencial. Isso é possível de ser resolvido do ponto de vista administrativo, em situações excepcionais, situações em que, inclusive, o Estado poderia deslocar professores para fazer um trabalho de acompanhamento pedagógico. Isso pode ser plenamente resolvido do ponto de vista administrativo. Me parece que a questão que se coloca, aí quando nós relacionamos com a discussão do Plano Nacional de Educação, eu queria retomar um ponto, é a discussão sobre o que é que nós entendemos que é qualidade educativa. Acho que esse é um ponto central e que ele perpassa todo o debate do Plano Nacional de Educação. A professora Lisete falou no sentido de que hoje se valoriza muito a ideia de qualidade educativa como o resultado final da aprendizagem em disciplinas específicas, normalmente português e matemática, e só aquele resultado que pode ser medido, que não é muita coisa, em testes padronizados que podem ser aplicados nacionalmente, tipo SARESP, tipo SAEB. Essa é uma ideia de qualidade educativa que exclui de início aí não só as crianças com deficiência, exclui, por exemplo, os adultos com dificuldades, com déficits de aprendizagem. Mas qual que seria o indicador adequado aí? Essa é uma discussão. Hoje, quando nós olhamos o Plano Nacional de Educação e principalmente as resoluções da Conferência Nacional de Educação, ali existe a indicação de um outro modelo de avaliação da qualidade educativa. Porque nós entendemos também que, como a educação é direito, também se deve prestar conta sobre o investimento que a sociedade faz na educação. A questão é como é que se avalia essa educação e como é que se faz essa prestação de contas. Está em discussão, por exemplo, a ideia de se criar um sistema de avaliação da educação básica que inclua outros indicadores. Por exemplo, um indicador importante seria o indicador de em que medida aquela escola é uma escola inclusiva, uma escola que atende a população. E aí falo no sentido, inclusive, da Convenção, da Declaração de Salamanca, atende às necessidades educativas especiais, no sentido amplo, que envolve tanto as crianças com deficiência, mas também aquelas crianças em situação de... A relação da escola com a família também. Com a comunidade, em que medida... Por exemplo, uma escola que... Nós temos aqui em São Paulo algumas experiências nesse sentido. Uma escola que decide, do ponto de vista do seu projeto político-pedagógico, que não vai expulsar estudantes. Ela vai tentar resolver esse problema internamente, do ponto de vista pedagógico.
essa escola certamente, essa decisão político-pedagógica dela, no modelo atual, pode ser punido, porque esse menino talvez tenha mas vamos pegar um ponto. Então, precisamos ampliar o enfoque sobre o que nós entendemos que é qualidade. Então, eu estava vendo algumas escolas que receberam a nota mais alta do Piauí, e um ponto comum entre as várias escolas bem avaliadas é o relacionamento dos professores com as famílias. Iam até as casas das crianças. Agora, como medir isso objetivamente num indicador, Daniel? Bom, então, tem um trabalho que é feito pela Ação Educativa e pelo Ministério da Educação, que são os indicadores de qualidade da educação, que analisam as práticas pedagógicas em termos de processo ou práticas de gestão. Então, tem conselho escolar ativo, tem grêmio estudantil, tem a PM ativa, como que se dá a interação entre a PM, tem projeto político-pedagógico realmente trabalhado dentro das escolas. O que é o projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico é o plano que a escola estabelece para o seu funcionamento e seus objetivos pedagógicos, como ela deve trabalhar os conteúdos, como os conteúdos têm que ser, como eles têm que envolver a comunidade escolar, como a comunidade escolar participa do processo. A comunidade escolar, você fala alunos e pais? Alunos, pais, professores, comunidade do entorno. Tá. Esse sistema que o Salomão citou é o SINAEB, que é uma proposta que surge inclusive de emendas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, posteriormente da ANPED, do SEDES, né, que é um centro importante de educação do Brasil, que procura analisar não só as provas nacionais, os rankings que elas geram, que na verdade nós consideramos que eles são contraproducentes em termos de processo pedagógico, mas também elementos institucionais e processuais em termos pedagógicos. Né? O SINAEB ele já está posto tanto no texto da Câmara como no do Senado. Então, no dia que o Plano Nacional de Educação for aprovado, o governo vai ter que estabelecer o SINAEB em parceria, o governo federal em parceria com estados e municípios. Eu queria ver com eles, as conferências, de uma maneira geral, elas são eficazes? Me descreve um pouquinho como que é o processo das conferências municipais, estaduais. Olha, Ou é muita informação difícil de ser sintetizada? Não, é uma das formas, não é a única. Né? É uma das formas de você colocar a educação na ordem do dia. Tá. Né? Então, o município chama. Né? Tem município que chama todo mundo, tem município que chama alguns, tá certo? É uma construção social. Né? É uma construção social importantíssima, porque você pega a agenda, você tem um documento base que, ou bem ou mal, né, digamos assim, que uns 100 mil discutiram no Brasil educação, do seu jeito, com seus vícios, suas maneiras, tal, etc., mas entrou na ordem do dia. Então, você tem condição de começar a trabalhar o que quer dizer uma prioridade de Estado e não uma prioridade de governo, no qual o governo passa e depois eu não gosto mais, e aí eu passo um apagador em cima do que ele produziu para começar tudo de novo, que é um pouco a história, infelizmente, a nossa história. Deixa eu pegar um ponto que você colocou no primeiro bloco aí, essa questão, a crítica ao conteúdo nacional. De que maneira que você teria conteúdos regionais assim e um controle do Ministério da Educação que permitisse a comparação entre regiões e estados? Eu poderia citar, eu gosto de citar a Finlândia, só porque a Finlândia e a Dinamarca têm um maior índice de aprovação nos testes nacionais, por isso e não dá a mínima bola para testes nacionais e não adota um único livro, uma única cartilha, tal. Ele diz, esse processo, não é verdade que a ciência, a tecnologia, a literatura, as artes, elas só podem ser aprendidas de uma maneira, seguindo um caminho. A verdade científica, ela advém de diferentes maneiras, não é? E não é uma sequência de conteúdos que vai me garantir que você seja, no final, uma criança interessante, instigante, que seja curiosa, e um adulto comprometido, consciente, crítico. Então, admitirmos que o processo de homogeneização é um processo de empobrecimento, né? Porque obriga que uma professora do interior do Maranhão, ela realmente trabalhe com a mesma naturalidade e consciência e até convicção. 40 crianças têm o mesmo ritmo de aprendizagem. Exatamente, do que, por exemplo, uma professora de São Paulo, que tem ao seu lado um acesso
aí a bens culturais, mas em algum muito momento tem diferentes. que ter avaliação, né? Não, você tem que ter diretrizes, sem dúvida nenhuma, o que nós chamamos de parâmetros curriculares. Claro, você não pode deixar também que tenha uma professora lá que o tempo vai passando e ela não se atualiza, tal, etc., e que isso continua. Não, agora, você tem formas de fazer isso, tá certo? Efetivamente, a partir de critérios de qualidade, como o Daniel levantou, nós estamos fazendo uma experiência aqui em São Paulo, chama-se avaliação negociada. Esse termo é um empréstimo até de uma professora italiana que fez essa utilização. E que você vai exatamente trabalhando com a escola para ver até o que é qualidade para a escola e onde ela quer chegar. Qual é a meta que ela consideraria? Que se ela alcançasse, ela seria de qualidade. Não é? E que alternativas que nós teríamos, né, no caso a USP, condições de apresentar para ela avançar nessa direção. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Moraes. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar sua pergunta para o portal www.brasilianas.org. Aline. Nassif, nós temos duas perguntas aqui, uma enviada pelo João Caldeira de São Paulo e outra pelo Bruno Pierro de Santos. Os dois querem saber um pouco sobre como o plano trabalha a questão dos professores. Vocês estavam falando de qualidade, né, da educação, então fala um pouquinho do papel dos professores. A pergunta do João Caldeira é de que forma o plano propõe, o que ele propõe de positivo para os professores da rede pública, na atuação deles, e se ele propõe resoluções, soluções para a falta de professores em algumas matérias, né, importantes do ensino fundamental e médio. Quem tem a resposta? Posso? Por favor. Eu acho que essa é uma questão, talvez a questão mais importante quando nós estamos falando em direito à educação para todos e qualidade educativa. A educação é um processo necessariamente humano, né, e que o professor tem um papel central. Às vezes isso não é levado com a devida importância, né, porque justamente uma questão que o Plano Nacional de Educação precisa resolver é assegurar condições básicas de funcionamento de qualidade em todas as escolas públicas desse país. O fato do Brasil, até hoje, não ter um sistema nacional de educação minimamente estruturado, né, faz com que nós tenhamos mais de 5.000 sistemas municipais ou estaduais, cada um com condições, em geral, muito difíceis. O que seria um sistema nacional unificado aí para a gente tentar ver a diferença? Eu acho que tem alguns princípios básicos. Eu acho que um princípio básico é assegurar condições básicas de funcionamento em todo o país. Tá. E aí a ideia do custo aluno qualidade inicial, do ponto de vista do financiamento, está relacionado a isso. E o custo aluno qualidade inicial está relacionado à garantia também de condições básicas de valorização dos professores, né? Veja-se que hoje nós temos uma grande dificuldade de implementar o piso nacional, que é uma lei federal que inclusive alguns governadores chegaram a questionar no STF, e uma lei que assegura pouco mais do que 3 salários mínimos para os professores nesse país. Então, assegurar condições básicas. Outra dimensão desse sistema é a dimensão de participação e a dimensão da institucionalidade participativa. Como é que você gere esse sistema? Ele não pode ser um sistema gerido só pelo governo federal. Tá. Precisa envolver os estados, os municípios, os trabalhadores da educação, os estudantes, as organizações da sociedade, acadêmicas, enfim. O sistema ele tem essa dimensão de equalização e a dimensão de superar o desafio da participação na educação também. Bom, vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute o adiamento da Conferência Nacional de Educação e sua consequência para o planejamento educacional no país. Nesse último bloco, vamos analisar a participação social na elaboração do Plano Nacional de Educação. Aí, voltando de novo à questão dos CONAS, eu queria um exemplo de como que, digamos, esse acúmulo de experiências aí, professores, trabalhadores, pais e alunos, ajudam a criar um consenso aí. Porque você tem muita gente envolvida, mas de que maneira... Eu sou velhinha, né? Pelo menos mais velha aqui com os dois, mas eu vou te dizer, nós construímos uma proposta em 1998. Foi a primeira? Foi a primeira CONED que chegou com a participação de mais de 2.000 professores. E eu acho que uma coisa que é bonita é que essas reuniões mostram
professores desde a creche até a pós-graduação, juntos discutindo educação, o que é um enriquecimento para todos. A gente fez aqui uma vez um Brasilianas, estava mais plural, aqui está mais homogêneo. Né? Veio o pessoal todos pela educação, veio a Associação das Secretárias de Educação, o sindicato. E o que a gente via era um consenso muito claro em torno de alguns pontos. Ou seja, você tem que dar toda a condição para o professor, tem que dar bom salário para o professor e, dadas essas condições, tem que medir e cobrar. Quer dizer, já há um conjunto de consensos aí no meio educacional, independentemente de linhas e tudo, né, professor? Eu diria que sim, que nós estamos caminhando para alguns patamares. Nós temos divergências, mas também isto ajuda a que você vá construindo este patamar que você diz. Nós, profissionais de educação, acreditamos que 1, 2, 3, 4, até chegar ao ponto de falar, o povo brasileiro exige que a educação tenha essas características. É essa a meta que essas conferências pretendem. E como é que são essas conferências? São eventos de quantos dias? 5 dias, cerca de 3.000 a 4.000 pessoas. E como é que é a organização? Tem comissões? Isso, por temas, né? São já temas delegados, com inscrição prévia, e, portanto, as discussões já aconteceram antes, né? Que vão gerando esse acúmulo, e eu diria que servem de várias maneiras. Eu diria que eu vejo muitos secretários de educação copiando coisas, no sentido positivo da cópia. Conversei lá, conheci o Daniel, conheci o Salomão, vou pegar experiências dele e aplico no meu município. Estou com um problema, encontro lá 2, 3, 4 colegas que me contam uma experiência bem-sucedida. É assim também que você vai gerando, um certo movimento nacional na direção da construção de uma escola de qualidade. Esse negócio das conferências nacionais aí que vem com a Constituição é um trabalho tão esplendoroso, assim, tão difícil de construção social, mas tão fundamental. Mas é muito tratado pela mídia como se fosse a tentativa de tomada da Bastilha. Sim. Quando não é. Quando envolve temas mais. Bom, este tema, a suspensão da conferência agora, o que é que deixa claro? O que é que põe a nu? Né? Que efetivamente o Fórum Nacional de Educação não é um órgão de Estado, é um órgão autorizado pelo Ministério da Educação. Quando ele não quer mais, como agora que ele estava perdendo o controle do que nós faríamos no encontro, você puxa a cordinha e fala, não brinco mais. Não é? Isso é uma coisa que tem que mudar no Brasil. O Fórum Nacional de Educação é quem coordena politicamente a conferência, o MEC, o Ministério da Educação, é responsável pela gestão administrativa da conferência. Aí que se deu todo o embate, porque o Fórum queria realizar a conferência em fevereiro e o Ministério da Educação, em que pese o ato do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, em dezembro de 2012, no Diário Oficial, conclamando e convocando a conferência para fevereiro, a realidade é que o Ministério da Educação deixou de... Foi um ato vocês receberam unilateral. Comunicado? No dia 23 de janeiro, a gente foi informado de que o Ministério da Educação não poderia realizar a conferência por problemas de licitação. Agora, em um ano, não organizar uma licitação a preços mais baratos, demonstra o que a Elisete está colocando aqui. De uma maneira geral, Salomão, essa relação do Estado com a sociedade civil, independentemente de governos, como que você vê essas fricções aí? A conferência, eu acho que esse é um ponto importante, ela não pode ser vista como um evento, só como um evento culminante de um processo. Ela deve estar integrada dentro de uma noção mais ampla, que é o direito à participação, que é um direito constitucional. É um direito que as pessoas têm, independentemente do sistema de representação parlamentar, que é um modelo também, mas de participar diretamente da deliberação sobre as políticas públicas, a avaliação em torno das políticas públicas. E esse direito à participação requer uma certa institucionalidade participativa, em que essas pessoas estejam. Então a conferência ela se integra nesse processo. A conferência só faz sentido se ela tiver força deliberativa. Portanto, precisa também que exista um órgão que vai cuidar da implementação das deliberações dessa conferência. Então, além de conferência, na ação educativa a gente defende um modelo de participação na educação que envolve, fundamentalmente, aí 4 polos. A ideia dos grandes eventos, das conferências, a ideia das instâncias participativas, portanto, os conselhos, os fóruns com autonomia para deliberar, a ideia dos planos de educação,
Ou seja, o planejamento educacional ele não pode também ficar na dependência dos ciclos de governo unicamente, né? Existe um conhecimento em torno da política educacional, dos direitos educacionais na sociedade brasileira, que ele transcende, por isso a ideia de um plano nacional de educação de 10 anos, e isso precisa ter um reflexo também no planejamento, que o Daniel chegou a citar, no planejamento político-pedagógico das escolas. É fundamental que as escolas entendam esse processo, que se vejam representadas nesse processo, que possam participar também. Então a conferência não é um evento, ela é um momento de culminância, digamos, desse processo, que infelizmente no Brasil nós ainda estamos caminhando nessa fragilidade mesmo do Fórum Nacional de Educação. Esse adiamento da conferência mostra que nós estamos ainda iniciando esse processo. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Aline Moraes, enviada através do portal www.brasilianas.org. Aline. Uma pergunta do José Lupino, ele é do Paraná. Ele quer saber quem que ganha com esse atraso ou com a falta de um plano nacional de educação no Brasil e que metas desse plano estão dentro de um jogo político que impede que o texto que está na Câmara, né, o texto da Câmara, seja de fato aprovado. Daniel. Bom, todo mundo perde, né? Porque essencialmente a sociedade brasileira perde porque ela não tem um plano nacional de educação que oriente a ação da União, dos estados e dos municípios. Ou, na realidade, todos os entes federados, cada um caminha para um lado. Isso o Plano Nacional de Educação evitaria, porque todos rumariam no mesmo sentido rumo à consagração do direito à educação. As metas que são mais polêmicas foram aquelas que eu citei, as metas que obrigam o governo federal, especialmente, a ter mais responsabilidade com a matéria educativa. E o governo federal, num cenário de crise econômica, ele diz que não dá para pegar todas as responsabilidades. Relação equivalente nós tivemos em relação à regulamentação da emenda Constitucional 14, que era da área da saúde, sobre o financiamento da saúde. Então, a realidade é que hoje, o ator que mais trava o processo de tramitação do Plano Nacional de Educação é o Poder Executivo Federal, e a gente vai tentar destravar a partir de amanhã no Congresso Nacional. Tem a reunião, amanhã que retoma? Amanhã tem a reunião no plenário 11 da Câmara dos Deputados, às 14h30. A gente vai tentar pressionar lá os parlamentares a votarem o texto da Câmara, que essa seria a grande vedete da conferência. Na conferência, toda a sociedade civil iria demonstrar para a sociedade brasileira, os educadores, né, e também a sociedade civil, os trabalhadores, a conferência é bem ampla, ia demonstrar para toda a sociedade brasileira que o texto da Câmara é melhor que o do Senado, porque responsabiliza o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a garantir o direito à educação para a sua população. Só para entender a parte processual, quer dizer, foi votado na Câmara, vai para o Senado e volta para a Câmara. Sim. Se a Câmara muda aí, qual é a consequência aí? Encerra na Câmara agora. Encerra na Câmara. Encerra na Câmara. Agora, basicamente, você agora tem dois projetos, né? Claro que... E a Câmara pode ignorar o que veio do Senado também, aprovar em tese. a versão original que foi encaminhada para o Senado, né? Claro que aí uma boa parte do texto ele converge hoje. Nós falávamos da questão da educação especial, ou da educação especial inclusiva, né? Esse é um ponto que, infelizmente, convergiu nas duas matérias, então não se poderia modificar, pelo menos não modificar substancialmente nesse momento, mas há temas, por exemplo, né, como o tema do próprio financiamento, a forma como o custo aluno qualidade é tratado, aí o que nós entendemos é que o projeto da Câmara dos Deputados, ele responde mais ao que foi deliberado na Conferência Nacional de Educação de 2010. Porque esse é um ponto fundamental, para que a população acredite, né, os 3 milhões de pessoas que participaram da Conferência Nacional de Educação de 2010 acreditem no processo, é importante que o Plano Nacional de Educação reflita fundamentalmente as deliberações daquela conferência. Mas quem são os parlamentares aí? Quem é quem dentro desse jogo parlamentar aí? Isso é complicado. Nós estamos num momento que a gente tem que preservá-los, porque vai que a gente entrega. O que dá para dizer é que o texto da Câmara foi aprovado em unanimidade. Assim como nos royalties, que a gente venceu o governo federal, que não queria destinar metade do Fundo Social do Pré-Sal Educação e sim só metade dos rendimentos, a gente contou na Câmara com unanimidade 2 vezes. Contou com unanimidade no Plano Nacional de Educação e contou com unanimidade nos royalties, tanto na aprovação inicial como no retorno, vencendo o projeto do Senado. Com a aprovação das lideranças, o que significa que nós estamos preparados para uma renegociação, uma repactuação com eles, no sentido de dizer, querido, olha, de lá para cá só piorou aquilo que você disse que acreditava, não é?
volte a considerar o que você pensava em junho de 2012. É a nossa linha a partir de agora E qual que é do governo a sua federal. expectativa aí? Olha, em ano de eleição, tudo pode acontecer. Eu estou apostando que vai ter uma oposição que até agora ficava mais quieta e que vai querer, de alguma forma, ser simpático aos professores, aos profissionais de educação no Brasil, que você sabe que às vezes a gente não elege, mas a gente tem um fenômeno político interessante, a gente deselege. Isso é uma capacidade Somos capacidade de destruir de falar e criar... mal e arrasar candidatos. Então, isso é uma coisa também, é uma força. Somos 2 milhões só na educação básica, nós estamos achando que é uma força que, neste momento político, o deputado, um candidato a deputado e a governador pensa 2 vezes antes de falar não para nós. Ou seja, os votos ainda são um grande fator de mudança nesse país. Sem dúvida nenhuma. Bom, o programa Brasilianas.org sobre o adiamento da Conferência Nacional de Educação termina por aqui. Agradeço a participação do coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, da diretora da Faculdade de Educação da USP, Lisete Arelaro, e do advogado da Ação Educativa, Salomão Ximenes. Também agradeço a colaboração da jornalista Aline Moraes e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.